Levanta aqui, né? Boa noite aos internautas do maior portal de notícias de Arco Verde e da região, www.daciorabelo.com.br. Quinta-feira, e nós vamos dar sequência, como já acontece tradicionalmente, todas as quintas-feiras, a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Arco Verde, a vice-prefeito de Arco Verde e a vereadores. O portal daciorabelo.com.br cumpre o seu compromisso de jornalismo de qualidade, de levar informação para todos os arcoverdenses nesse momento de importância, que é a chegada das eleições de 2020, onde iremos escolher os nossos representantes para a Câmara de Vereadores de Arco Verde e para a Prefeitura Municipal de Arco Verde. E eu quero já agradecer a sua audiência, você que está aí nos acompanhando agora pelo Facebook, no facebook.com/portal Dácio Rabelo. Muito obrigado pela sua audiência, por você estar conosco nesse momento. Você já pode curtir, comentar e compartilhar a nossa live. Também eu quero me direcionar aos nossos internautas pelo Instagram. Você que segue a gente aí no @daciorabelo.com.br. Também para os nossos internautas que estão vendo a nossa live já ao vivo no nosso site, o www.daciorabelo.com.br. Nós finalizamos a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito. Nós conversamos com todos eles aqui com um tempo de 1 hora, todos tiveram o mesmo tempo e, com certeza, vocês puderam analisar, observar a postura de cada pré-candidato a prefeito. O portal Dácio Rabelo é o único site de Arco Verde a entrevistar todos os pré-candidatos a prefeito de Arco Verde. E ainda na sequência, nós estamos hoje com o pré-candidato a vice-prefeito na chapa da doutora Cibele Roa, o professor Reginaldo Amorim. Boa noite, professor Reginaldo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar conosco aqui nessa noite de quinta-feira, para a gente falar sobre o futuro de Arco Verde. Boa noite, Dácio Rabelo. Boa noite a todos e a todas. Agradeço o convite, Dácio, para esse momento, que é um momento, como você bem disse, é um momento importante, é um momento histórico, e é um momento onde a gente está decidindo o futuro de Arco Verde durante 4 anos. Então, desde já, eu agradeço esse convite, né? Eu já vou aqui mandar o convite para que vocês também possam aceitar a nossa solicitação pelo Instagram e também os nossos internautas possam aí acompanhar essa nossa entrevista pelo Instagram. Já enviei o convite, professor Reginaldo, para que vocês possam aí aceitar e a gente possa também contemplar os nossos internautas pelo Instagram, para todo mundo acompanhar aí a nossa entrevista com o professor Reginaldo Amorim, pré-candidato a vice-prefeito na chapa da doutora Cibele Roa. Vou enviar mais uma vez aqui o convite, já está sendo enviado, espero que vocês aí possam aceitar, para que a gente possa começar. Pronto, já estou vendo aqui que vocês já aceitaram, já estou vendo as imagens do professor Reginaldo Amorim. Deixa eu também publicar a nossa entrevista já para os internautas também, no portal daciorabelo.com.br, que a partir de agora também estão conosco na transmissão ao vivo. Professor Reginaldo, eu sempre pergunto aos pré-candidatos quem são eles, o que eles fizeram já por Arco Verde, o passado deles. Então, com o senhor não vai ser diferente. Eu gostaria que o senhor se apresentasse a quem ainda não conhece o professor Reginaldo Amorim. Eu sou Reginaldo Amorim, Dácio. Ele começa a sua carreira profissional no ano de 2005, como professor da Escola Carlos Rios, posteriormente professor da Escola Presidente Médici, né, que hoje não existe mais, professor do Cardeal. Posteriormente, 12 anos depois de sala de aula, me candidatei, né, que esse é o segundo cargo eletivo que eu participo. O primeiro foi ao cargo de diretor da Escola Presidente Médici, onde a gente teve uma votação lá expressiva de 900 votos, 900 e um pouquinho. E,
posteriormente, eu fui convidado para ser diretor da escola onde eu estudei, que é a Escola Senador Vitorino Freire. Lá passei 7 anos e 4 meses. Após isso, eu me candidatei, né, participei de uma seleção do governo do estado para ser gerente regional e passei mais 4 anos, quase 4 anos, na gerência regional de educação. Um resumo bem breve da minha vida profissional é essa, né? O professor Reginaldo Amorim tem 28 anos de funcionário público no governo do estado de Pernambuco, né? Então, a cidade de Arco Verde, nós já temos, sim, serviço prestado, né, na área da educação. Então, em resumo, é isso, Dácio. Então, professor Reginaldo Amorim, por que é que o senhor, então, decidiu entrar para a vida política, já que o senhor tem uma trajetória bonita na educação? Ô, Dácio, desde rapazinho, eu sempre gostei de política, Dácio. A política, eu acho que veio aí no meu sangue. Eu gosto muito de política. Que hoje é Travessa Manuel Borba, mas era mais conhecida como Rua da Palha, eu assistia lá os comícios de Julião, assistia os comícios de Rosa Barros, assistia lá no Tamboril, né? Lembro de Giovanni Porto falando lá, né? E aquilo tudo me atraía. Quando comecei a trabalhar, né, na educação, fiz amizade com seu cunhado, né, com Caetano, e Caetano, eu acho que foi ali quem me introduziu na vida política. Ele alimentou ainda mais a veia política que eu tinha, a gente participou ali de 2 campanhas, né, e depois da campanha dele como para prefeito de Arco Verde. E depois eu não quis mais parar, né? Participei de coordenação aí de outras campanhas, mas o que mais me leva, o que mais me motiva é a possibilidade de poder servir, Dácio, né? O professor, ele por essência, nós vivemos para servir, né? É claro que nós somos profissionais, né? Mas, assim, o servir é do professor, né? Nós nos dedicamos, e eu gosto disso, Dácio. Professor, o senhor, antes de se decidir a essa chapa da doutora Cibele Rua, em ter aceitado ser vice-candidato, o senhor estava construindo a sua chapa, não é? Encabeçada pelo seu nome. O que aconteceu que não deu certo e que o senhor decidiu retirar a sua pré-candidatura e se colocar a vice da doutora Cibele? Ô, Dácio, na vida a gente constrói, certo? Nós construímos sonhos. A possibilidade de ser prefeito ainda não está extinta, não, viu? A gente só apenas, nesse momento, a gente mudou as estratégias. Por quê? A gente sabe que nós precisamos de nos fortalecer, né? Nós precisamos criar musculatura política para enfrentar, né? Como a doutora Cibele se apresentou como uma possibilidade de vitória que nós temos, e eu acredito que, nesse momento, ela é a melhor opção para Arco Verde, eu retirei meu nome, né, e para apoiá-la. Mas, assim, nós não estamos desistindo, né, porque eu estou na chapa do Executivo, né. Então, assim, de qualquer forma, nós estamos concorrendo, né, não como prefeito, mas como vice-prefeito. E você sabe que um vice-prefeito atuante, né, que tenha protagonismo, ele pode fazer muito pela cidade. Não tenho dúvida disso. Então, já que o senhor retirou sua pré-candidatura e compôs aí com a doutora Cibele, por que a doutora Cibele? Ô, Dácio, eu vou só te dizer um jargão popular, uma coisa muito conhecida, que eu até algumas amigas minhas aí, bem intelectuais, elas dizem, Reginaldo, não use isso, é muito popular. Mas, assim, Dácio, eu creio muito que Arco Verde não merece o passado que teve, nem o presente como está, né? Nem o passado como foi e nem o presente como está. Por isso, doutora Cibele, porque é um nome bom, é um nome limpo, é um nome novo, igual o meu, Dácio.
Então, por isso o senhor decidiu apoiar a doutora Cibele e marchar com ela junto nesta eleição Com certeza. 2020. E porque eu acredito que esse é o momento de doutora Cibele. O meu será depois dela. Ah, você já está se lançando candidato na outra próxima eleição. Quem sabe? Agora, o senhor está falando aí de ficha limpa, de candidatura que é o novo em Arco Verde, mas o senhor até pouco tempo foi aliado da prefeita Madalena Brito. O que é que aconteceu que houve caminhos diferentes? Dácio, eu só estou em uma situação até o momento que eu acredito nela, Dácio, certo? Em momento algum houve qualquer desentendimento entre nós. Apenas não dava mais para caminhar. Então, assim, como eu estava como gerente regional, né, e a gerência regional faz parte do governo, acharam melhor que eu ficasse fora. Paciência. Eu acho, Dácio, tudo nessa vida tem um propósito, certo? Se eu não estou lá, é porque meu lugar era aqui. Então, eu gostaria que o senhor, como um gestor público e pré-candidato a vice-prefeito, pudesse explicar para os nossos internautas o que motivou o governo do Estado a tirar o senhor do cargo de gerente da Regional de Educação de Arco Verde para o sertão do Mochotó e Ipanema. O que aconteceu? Não, Dácio, a falta de alinhamento político, a gente não se alinhava mais, não dava para continuar, não. E, na realidade, Dácio, são momentos da vida, na política tem isso, né? Hoje o que hoje, né, até mesmo o ex-prefeito era aliado dela, faz parte. Não vejo motivo assim, não tem esses motivos, não. E também é assim, Dácio, o importante, Dácio, é o presente e o futuro. E o presente somos nós, e o futuro somos nós. Mas aí, com essa decisão do governo do Estado de lhe tirar da gerência regional de educação, o senhor estava fazendo um bonito trabalho lá, não é? Tava. O senhor virou oposição ao governador Paulo Câmara? Não. Tanto é, Dácio, que se você procurar em alguma postagem minha, eu não critico, nunca critiquei. Não. Mas o Virei senhor oposição, não, avaliou Dácio. o governo Paulo Câmara? Como é? Como é que o senhor avalia, então, o governo Paulo Câmara? As eleições são 2020, Dácio. 2022 a gente discute em 2022. O senhor acha que ele é um bom governador para aqui, para a nossa região, especialmente para Arco Verde? O povo é quem diz, Dácio. O povo é quem tem que avaliar ele. Professor Reginaldo, eu gostaria que o senhor destacasse o seu trabalho lá na Gerência Regional de Educação. O que é que marcou a sua passagem lá na GRE Arco Verde? Quais foram as coisas boas que o senhor deixou que o senhor poderia agora rememorar? Ô, Dácio, uma coisa que o nosso secretário, Fred Amâncio, é uma pessoa porque eu tenho grande admiração, né, meu secretário, tenho muito carinho por ele, né, apesar de não fazer parte mais da equipe, mas eu tenho muito carinho por ele, né, isso eu não escondo de ninguém, eu sou fã dele, continuo sendo fã de Dr. Fred. Assim, Dácio, a gente teve a oportunidade, Dácio, de direcionar, né, muitas reformas nas escolas, de estar na escola, né, de estar no chão da escola, como ele sempre dizia. Eu fiz uma gestão presente, né, onde a gente poderia estar sempre na escola. Dificilmente você iria me encontrar na GRE, enclausurado ali em um gabinete. Né? Meu lugar era nas escolas, era visitando, vendo o que era preciso, né? Uma coisa que me marcou muito foi a oportunidade de aprender muito com os povos indígenas, de dar assistência aos povos indígenas, de levar, Dácio, algumas condições, né, de poder lutar. É muito difícil, são 16 municípios, são 109 escolas, né, uma rede muito grande, e assim, é um trabalho árduo, mas muito prazeroso. Certo, professor Reginaldo. Agora, considerando que o vice-prefeito é o braço direito, não é, do prefeito,
Qual seria o seu papel nessa transformação de mudança em Arco Verde, caso vocês vençam as eleições depois de serem homologados na convenção? Ô, Dácio, meu trabalho, né, o que eu quero fazer junto com a doutora Cibele é dar o apoio para ela, né? Se eleita, né, ela será a nossa prefeita. E como vice, eu não quero ser um vice de gabinete, eu quero ter protagonismo, eu quero participar do governo, eu quero estar junto, né, da nossa população carente. Né? Você sabe que eu moro no mesmo lugar, né, não me mudei de forma alguma, então a gente vive nas comunidades, eu moro em comunidade, então, assim, levar para o governo, né, trazer a comunidade para o governo. A gente tem visto aí os governos que só olham o centro da cidade, que só tem os olhos para o centro da cidade, e nas comunidades ficam esquecidas, né? Veraneio fica esquecido, Vila São Francisco fica esquecida, né? E todas essas outras comunidades, elas são esquecidas. Estão sendo lembradas agora, né, às vésperas de uma campanha, mas, assim, durante o período do governo, elas não foram lembradas, elas foram esquecidas, Dácio. Então, assim, eu quero levar para o governo, se eleitos, né, quero levar isso para o governo, a cara do povo, né, porque, assim, é muito fácil, Dácio, governar para o centro da cidade. A gente tem que ter o olhar especial para as comunidades. Como seria, então, a sua participação no governo Cibele Roa? Em alguma secretaria, então, ou algum órgão do governo? Bom, eu quero participar ativamente, eu não quero uma em específico, uma secretaria, mas se fosse uma secretaria, o meu coração, você sabe, bate a educação, então, mas não é o caso não, viu, não quero não, porque é muito trabalhoso, mas eu preferia outra situação, quero ser só vice mesmo, viu? O senhor já começou essa live fazendo críticas indiretamente ao governo Madalena Brito, de quem até pouco tempo atrás o senhor era aliado, depois rompeu. Foi? O senhor já começou essa live fazendo algumas críticas ao governo Madalena Brito. Sim. Não é? E a prefeita foi até pouco tempo sua aliada, o senhor estava sempre com ela. Como é que o senhor avalia, então, o governo Madalena Brito? Ô, Dácio, a melhor avaliação do governo dela vai ser dada agora, no final no dia 15 de novembro. Né? O que a gente ouve na rua, o povo não avalia bem, entendeu? O povo não avalia bem. E quem vai dar a resposta, se o governo dela foi bom ou não, é o povo, né? Mas, como político, o que é que o senhor observa pelos bairros da cidade que o senhor anda? Qual é a principal queixa? O que é que o senhor tem olhado e visto que deixou a desejar? Em que ponto? Ô, Dácio, são tantos pontos, Dácio. Olha, Dácio, a gente escuta da população que na educação falta. Se você escutar um professor do município, você vai ver as reclamações, você vai ouvir as reclamações. Se você escuta na saúde, a gente escuta. Na infraestrutura, nas ruas, a gente vê. Então, assim, a avaliação está aí. Né? Agora, se o povo estiver achando que está bom, é só votar no candidato dela. Aí, ó, vamos continuar como está. Professor Reginaldo, a vereadora Cibele, pré-candidata a prefeita na sua chapa, ela foi a vereadora mais votada de Arco Verde na última eleição. Também foi majoritária, mesmo não sendo eleita para a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Mas como é que o senhor avalia a atuação da vereadora Cibele Roa na Câmara de Vereadores de Arco Verde? Como eu avalio? Sim. Para ser sincero, eu não acompanhei todo o mandato dela, não. Entendeu? Mas, assim, uma vereadora que tem preocupação, que tem sensibilidade suficiente para estar mandando projetos, como, por exemplo, da questão animal, né? E você sabe muito bem que o vereador, que não é bem ao lado de um chefe do executivo, não é nem, às vezes, aquele ofíciozinho chega e vai sendo guardado. Então, assim,
Se o vereador não estiver bem alinhado com o executivo, você sabe que ele não é atendido, né? Então, assim, o que nós temos hoje, não é, são oposições. O vereador, ele pode, o que é bem avaliado, aquele que pode ser, é aquele que é mais atendido. E será que ela foi atendida? Será que os pedidos delas foi atendido? Então, assim, é muito importante, Dácio, a gente avaliar a atuação do vereador pela ótica que nós temos, né? Porque, às vezes, a ótica que nós temos é uma ótica onde o vereador não é atendido, por mais que ele peça, né? A gente sabe disso. Essa pré-campanha, professor Reginaldo Amorim, ela é de muito conchavo, de muita aliança. E eu gostaria de saber como é que andam as alianças em torno dos nomes de vocês. Como assim, Dácio? Em termos de partidos, os partidos que estão se juntando, não é, ao grupo, lideranças políticas importantes que estão se juntando ao grupo no caso, para andar junto com vocês, rumo a uma possível vitória? Está sendo construído, Dácio, porque tudo é uma construção, certo? Não é difícil, não é muito fácil fazer política em Arco Verde, né? Você conhece bem a política de Arco Verde por dentro, né? Algumas situações, né, dos bastidores, né, onde se colocam aí algumas situações, nós não comungamos, por isso algumas pessoas até não vão estar todos porque não comunga de algumas situações. Professor, nas duas entrevistas que eu fiz com os pré-candidatos à oposição de vocês, eles consideram que não há possibilidade, ou há uma possibilidade muito remota, de uma terceira via na política de Arco Verde. Como é que o senhor avalia essa terceira via, né? Já que vocês estão a terceira via, há uma briga muito polarizada nas eleições de Arco Verde, e a doutora Cibele se colocou com o senhor para tentar quebrar esse paradigma de polarização na política. Dácio, eu acho que terceira via é um carimbo que se dá a algumas pessoas que a gente quer fora do pleito, né? Aí a gente coloca eles como terceira via. Porque, na realidade, nós não somos a terceira via, nós somos a melhor via que Arco Verde tem. Nós somos a melhor via. As outras duas vias, né, eu acho que são vias para os caminhos errados, Dácio, né, do passado como foi e do presente como está. Então, nós não somos a terceira via, nós somos a melhor via que Arco Verde já teve. Entendi. Agora, na última live que eu fiz com o pré-candidato a vice-prefeito na chapa do Zeca Cavalcante, Eduardo Filho, ele até surpreendeu durante a live, fazendo um chamamento a pré-candidatas de Rua a vir compor com o grupo de Zeca Cavalcante. Deu a entender que era e vim com o Zeca Cavalcante, que eles comungavam dos mesmos ideais. O que o senhor pensa sobre isso? Ô, Dácio, eu sabia que você ia me fazer essa pergunta, viu? Eu sabia que você ia me fazer essa pergunta, viu? Me proibi de dar a resposta que eu queria, mas eu vou dar uma resposta que eu vou tentar aqui me conter. Ô, Dácio, filho de peixe é o quê, hein? Professor, eu gostaria que o senhor respondesse. Ô, Dácio, olha, a gente vive, Dácio, num país democrático. A gente vive num país onde as redes sociais, né, as pessoas dizem asneiras que às vezes não faz nem sentido. Mas a gente também conhece em Arco Verde candidatos que se colocam à disposição do povo, quando chega na reta final, desistem, deixam seus companheiros a ver navios, né? Depois os filhos deles se colocam como vice, colocado, né? Porque a diferente da minha vice, que foi construída, né? Eu tenho um nome, Dácio, eu tenho um currículo, né? Eu, sinceramente, eu acho desrespeitoso, né, para fazer um convite desse a uma pessoa como Cibele Roa. Até porque, Dácio,
os convites vieram sem essas pessoas aí se colocarem, né? E eu acho que Cibele está preparada para ser prefeita mesmo. Não é vice de ninguém, não. É prefeita. Agora sim, Dácio. Agora deixa eu terminar, deixa eu dizer. De Cibele voltar atrás, não é? O senhor quer dizer isso? Cibele voltar atrás? Não. Isso aí é uma família que a gente tem aqui em Arco Verde que tem costume de lançar as candidaturas e voltar atrás. E, assim, Dácio, eu também não voltei atrás na minha candidatura, não, viu? Eu só apenas fortaleci. Porque eu sou candidato, sim. Sou candidato a vice. E numa chapa forte, boa e talvez vitoriosa, viu? Professor Reginaldo, se o seu nome, junto com a doutora Cibele, for homologado na convenção partidária que vocês vão realizar, quais são as principais propostas que vocês vão levar para o eleitor? Ô, Dácio, a lei eleitoral, né? Você sabe que a gente não pode falar nas propostas aqui nessa live, né? Uhum. Aqui a gente não pode, né, Dácio? Só porque, assim, depois da convenção é que a gente pode mostrar as nossas propostas e falar sobre as nossas propostas. Até então a gente não pode, né? Não é permitido por lei. Mas, no seu ponto de vista, o que é que precisa melhorar urgentemente em Arco Verde? Saúde e educação. Que vai ser apresentado após ou durante a convenção, aí ela vai constar pontos que são necessários para o desenvolvimento da cidade, melhorar aquilo que está precisando. É basicamente isso que eu estou lhe perguntando. Saúde e educação, Dácio. Né? Cibele representa a saúde, né? Na nossa chapa, e eu represento a educação, Dácio. Você imagine, Dácio, que como seria diferente a nossa vida se a gente tivesse mais educação para as pessoas. A gente teria, consequentemente, mais saúde para as pessoas. A gente, consequentemente, Dácio, teria menos violência, né? Então, assim, o básico é esse, é saúde e educação, que nós estamos andando de mãos dadas. Precisamos avançar, Dácio. Nós vemos aqui na cidade muita precariedade, principalmente nessas duas áreas, tá? Mas, assim, se a gente começar a olhar, ter um olhar diferenciado, né, para a educação, né, se a gente puder avançar de verdade na educação, né, e quando eu falo nisso, Dácio, eu estou falando não de números, né, porque números, eles, às vezes, não representam a realidade, isso é fato. Mas, assim, a gente... Então, vamos lá, vamos para o princípio que o senhor é uma pessoa que entende da educação, que é gerente regional de educação de uma região, como a de várias cidades. O senhor conhece, então, as escolas do município de Arco Verde. Eu queria que o senhor fosse o objetivo, dissesse o que precisa melhorar, então, na educação de Arco Verde. Porque a gente precisa... No governo dela, que a educação é o carro-chefe. Então, o que é que falta para esse carro-chefe continuar nos próximos governos? Ô, Dácio, o que a gente escuta nas ruas, às vezes não bate com o discurso que é falado, né? A gente escuta falar que faltou fardamento, que teve que fazer interrupção entre fardamento ou a merenda, né? Que falta. Eu já escutei muitos professores falarem que faltava papel ofício, que faltava muita coisa nas escolas. Então, Dácio, se são os próprios, alguns colegas que têm coragem de relatar, né, que na realidade os professores têm medo de falar isso, né, falam ali a boquinha miúda. Então, se a gente escuta isso dos professores, Dácio, então eu acho que existe algum fundo de verdade nisso, né? Eu já ouvi falar de vários. Inclusive, isso foi debate na Câmara de Vereadores. Motivo de debate, né? Não falta papel, professor? Falta não, Dácio. Falta não, Dácio. Falta não. Não. Entendi. Até porque, assim, cada escola do Estado, né, ela tem a sua... recebe os recursos e a escola é quem gerencia seus recursos, né? Se o gestor... né? Mas os recursos demoram a chegar no Estado, a gente sabe isso. Não, Dácio. Tudo depende, é programação, Dácio. Olha, eu fui diretor do MEDS, Dácio. Eu sabia
que o ano financeiro do Estado só começa em março. Então, eu sabia que fevereiro e março não ia chegar recurso. Final de ano chega recurso, Dácio. Basta o gestor se organizar. Se o gestor tiver organizado, Dácio, tem dificuldade? Tem. Em todo lugar tem dificuldade. Até na nossa casa tem dificuldade. Mas se nós tivermos, com os nossos recursos que nós temos, nós soubermos nos organizar, as dificuldades elas vão ser menores, né? A gente vai ter dificuldade, mas vai se organizando. Professor Reginaldo Amorim, o senhor é uma pessoa ligada à educação, né? Mas também está vivenciando esse problema da pandemia que abalou muito a economia mundial. E Arco Verde não poderia ser diferente. Arco Verde está de polo, né? As pessoas de várias cidades da região vêm para Arco Verde fazer suas compras. E o comércio de Arco Verde tem passado por problemas durante esse período de pandemia. Como é que o senhor avalia essa gestão, essa pandemia aqui em Arco Verde, especialmente no comércio, que poderia ser feito para alavancar as vendas e fazer com que Arco Verde continue no trilho do desenvolvimento? Olha, Dácio, que pergunta essa tua, hein? Mas vamos lá. Olha, Dácio, o que a gente pode... Rapaz, bem compridinha, viu? É a pergunta, viu? Eu já estou até, quando você terminou, eu já estava até esquecido do começo, viu? Falar um pouco sobre a economia, que é importante, porque Arco Verde é um estado de polo, né? Então, Arco Verde tem aí, passa por problemas grandes. O comércio. Eu queria sua opinião como candidato a vice-prefeito. Ô, Dácio, é uma situação muito delicada, né? Por quê? Porque nós temos que pensar na vida das pessoas. Temos que preservar vidas. É importante a economia, claro, não resta dúvida, não tem como a gente dizer que não, precisamos continuar. Mas a gente precisa ter cuidados, né? Nós precisamos nos cuidar. Então, precisamos ter responsabilidade, né? Inclusive, Dácio, assim, a gente vê até alguns bares, alguns lugares aí, bem cheinhos, eu acho que até faltando fiscalização em relação a isso, né? Eu vejo no São Cristóvão, tem alguns ambientes lá bem cheinho, passando, acredito que do limite, né? Mas o que eu acho que a gente tem que cuidar, Dácio, é ter cuidado, primeiro também da saúde das pessoas, mas a gente tem que continuar, né? Organização, Dácio, né? Organização, tem que pensar em novas formas de empreendimento, né? A gente tem hoje as redes sociais, onde os comerciantes podem alavancar suas vendas, então tem que se reinventar, né? Eu acho que é difícil, não é fácil, né? Eu tenho um amigo meu mesmo que tem uma pequena loja, ele agora criou, está usando Instagram, WhatsApp, está fazendo um monte de coisa para fazer vendas online, né? É uma mudança diferente, né? É uma mudança muito grande na vida das pessoas. Tem que se reinventar, Dácio. Agora sim, tem que se reinventar. Apoio também do governo municipal. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico não é para isso, para fomentar, para ajudar, para amparar? Dácio, a gente vê algumas omissões, né? Porque, assim, eu já ouvi falar, se você prestar atenção, o comércio de Arco Verde nunca fechou, não. De verdade, não. São Cristóvão nunca fechou, né? E, assim, o que a gente escutava falar é que dizia, não, a gente fez um acordo e tal. Eu acho que tem que sempre ter organização, Dácio, né? Para se reinventar, para buscar apoio, né? Inclusive, teve algumas situações por exemplo, mototáxi, né? Estavam bem sofridos aí, sem rodar. Então, a economia deu aquela parada, aquela estagnada, e isso dificulta muito a vida das pessoas, né, Dácio? Porque é muito fácil a gente dizer, fica em casa, mas com muitas dificuldades, sem ter as contas chegando, né? Não é fácil também, a gente não pode julgar. Eu queria sua avaliação ainda, continuando nesse tema economia, que é muito importante. Nós temos aí um grande número de trabalhadores desempregados aqui em Arco Verde. Esses números aumentaram agora depois da pandemia. Muitas lojas foram fechadas. Infelizmente, os donos não puderam voltar com seus estabelecimentos. Faltou um pouco de apoio, né? Faltou um pouco de sinalização, de construção de pontes, não é? Mas eu queria a sua avaliação em relação a como atrair empresas e gerar empregos para Arco Verde.
Ô, Dácio, nessa coisa de pré-campanha, eu tive conversando com todos os pré-candidatos, com exceção de um que não me interessou, e nem me interessa. Continua sem me interessar. E eu ficava escutando, eu escutei um pré-candidato aí, que a gente tirou até umas fotos juntas, dizendo que atraiu meio mundo de empresas, que não sei o quê. Ô, Dácio, eu não vejo esse monte de empresa em Arco Verde atraída, não, sabe? A gente tem aí um polo industrial que, com pouquíssima coisa, né? Inclusive foi criado outro polo industrial, quando aquele ainda nem não tem ainda essas empresas todas. A questão de isenção fiscal, Dácio, a gente pode criar aqui também um polo seco, né? Onde a gente pode criar um centro de distribuição. Você sabe que Arco Verde regionaliza essas cidades circunvizinhas. Então, a gente poderia potencializar empresas, né? Poderia, através de isenções fiscais, né? Não se fez doação de terreno aí para o Atacadão, né? Atacadão. Novo Atacarejo. Atacarejo, né? Para o Atacarejo. Então, assim, por que não para outras empresas e para outras situações, né? Então, eu acho que o que falta, na verdade, Dácio, é deixar um pouco também de lado a rivalidade, né? No momento de se pensar em Arco Verde, porque teve empresas que passaram por aqui e foram para outras cidades aí. Seria importante os políticos deixarem um pouquinho de lado o ego, né? Aquela coisa do eu, e deixar aqui para trazer para Arco Verde. Eu acho que o que falta mais, Dácio, é boa vontade mesmo, sabe? Boa vontade de fazer por Arco Verde. Porque uma coisa é eu dizer, eu amo Arco Verde, e outra coisa é eu dizer, eu vou fazer por Arco Verde, né? Porque falar, a gente escuta muito. Então, na sua opinião, faltou competência de gerenciamento na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Arco Verde para poder atrair essas empresas que passaram por Arco Verde e foram embora, e também aquelas que poderiam ter isenção para ficar na cidade e não tiveram. É isso. Não, competência que está falando é você. Agora sim, eu acho que falta empenho, né? Empenho é importante, Dácio. A gente tem que se empenhar naquilo que a gente se propõe a fazer. Ou então, como dizia minha mãe, se não pode com pote, não bota a rodinha na cabeça. Entendi. Professor, se fala muito em relação à classe política, né? À corrupção. Sim. E aí, esse tema é um tema recorrente aqui, inclusive nas nossas lives. A gente vê diariamente aí políticos envolvidos em corrupção. É um tema que está em todos os lugares. Prefeitura, governo do Estado, presidência da República, ministério, Câmara de Vereadores. O que o senhor poderia dizer para o eleitor nesse momento? E, às vezes, está cansado, né, de poder confiar no político. Dácio, é uma aposta tão difícil, né? A gente, até como ser humano, né, Dácio, às vezes a gente aposta em algumas situações que depois você fica olhando e pensando, meu Deus, eu apostei minhas fichas nessas pessoas. Ó, Dácio, eu vou falar em relação a mim, tá? A gente, quando é gestor público, né, quando a gente está na função de gestor público, né, a gente vê muitas situações que podem nos corromper, né? E podem nos levar a caminhos sem volta, tá? Então, assim, o que se pode fazer é se desviar desse caminho e procurar manter a sua retidão. Eu sei que é muito difícil as pessoas acreditarem, né, em algumas pessoas. E, por outro lado, Dácio, a gente vê também que, às vezes, as pessoas são tão enganadas, né, com falácias, com máscaras, né? De repente, fulaninho está ali se colocando como o defensor, o super-herói, e depois a gente vê que não é nada disso, era só um momento ali que aquela pessoa queria levantar aquela bandeira. Dácio, não é fácil a gente mudar algumas culturas de algumas pessoas, porque cultura de algumas pessoas é horrível. Mas, assim, o que a gente pode dizer é que, assim, até agora, até aqui, nos ajudou o Senhor. Então, assim, pretendemos continuar como estamos, né, como somos. Se as pessoas acreditarem em nós, terão 2 excelentes gestores dentro de Arco Verde. Aliás, uma gestora e um vice.
Professor, como é que o senhor avalia essa pré-campanha eleitoral em Arco Verde? Avalia como ela de alto nível ou já de baixo nível? Eu diria que na anterior foi bem pior. Ainda não começou não, né, Darcy? Mas se for pelo modelo da anterior, a gente pode esperar aí grandes coisas pela frente, né? Eu participei, né, você falou aí, né, eu participei até junto, né, bem junto da campanha anterior, né, porque eu sempre gostei dessa parte dos bastidores, e é sofrido, Dácio, porque, na verdade, se a campanha fosse de alto nível, a gente ia discutir apenas propostas, né, não ia se tocar em determinadas coisas que não levam a nada, né, que não fazem diferença na gestão, né? Seria importante se a campanha fosse uma campanha de alto nível, né, onde não chegasse um pré-candidato, que eu acho desrespeitoso você convidar, né, um vice, convidar uma candidata a ser vice na chapa que ele é vice, né, eu acho até com si próprio ele é desrespeitoso, né, porque eu jamais convidaria alguém para ser vice no meu lugar, né, não faria isso de forma alguma, até porque, assim, se eu aceitei um convite para ser vice, eu sou vice. Professor Reginaldo, a gente não consegue ainda vislumbrar a situação político-administrativa de Arco Verde pós essa pandemia. O que nós já sabemos é de muitas dificuldades, sejam para as verbas do governo federal, do governo estadual, os cofres estão fechados, a economia está cada vez mais se deteriorando. Como fazer mais com menos, professor Reginaldo? Fazer mais pela saúde, mais pela educação, mais obras, fazer com que realmente a cidade se desenvolva com menos recursos. Dácio, palavra de ordem seria criatividade, né? Se a gente tiver muita criatividade e os recursos chegarem no lugar certo, Dácio, dá para se fazer muita coisa, né? A gente não pode imaginar que uma cidade com um orçamento aí, sei lá, beirando aí os 180 milhões, 178 milhões, é uma cidade pobre. Nós temos um orçamento significativo, né? E que esse orçamento, ele bem administrado, ele pode se fazer muita coisa nessa cidade, né, Dácio? Eu acho que não é fazer mais com menos, é fazer muito com muito, né? Porque um orçamento, Dácio, como o que nós temos, é fantástico, cara. A gente passa, eu não estou criticando não, viu? Não são críticas, são observações. Dácio, foi feito na época que foi colocado aí umas sinalizações com energia solar, foi feito o maior marketing em cima disso. Tá tudo acabado. A gente anda na cidade, Dácio, e a gente vê que falta iluminação pública, Dácio. Ué, e todo mês eu pago a minha taxa de iluminação pública. Na minha rua, Dácio, não foi na outra rua, não, foi na minha rua. Passou 1 ano, 2 postes apagados, né? Inclusive, eu falei na época até com o vice-prefeito, o Hélito Araújo, para poder ir lá trocar 2 lâmpadas. Então, Dácio, não é esse o governo que eu sonho para meus filhos, não, Dácio. Não é esse o governo que eu sonho para minha cidade, não, Dácio. O que eu sonho para minha cidade é um governo que não precise as pessoas estarem indo lá na secretaria mendigar para trocar uma lâmpada de um poste, não, Dácio. E assim, não adianta colocar luz de LED às vésperas de uma campanha para se mostrar bem que é um bom gestor, não. Isso deveria ser contínuo, Dácio, durante o governo. Não é fazer favor ao povo, não, que o povo está pagando, Dácio. Nós estamos pagando. O que nós queremos são os nossos direitos, certo? O que eu quero, Dácio, o que eu sonho é que as pessoas que moram lá na Rua da Palha, lá onde eu moro, cheguem no posto de saúde, tem esparadrapo, tenha médico, né, tenha dentista, né, no que a gente não ouça falar que foi cortado a luz elétrica de um posto de saúde. O que a gente precisa é disso, Dácio. O que a gente precisa, Dácio, é de um governo que a professora do município não chegue na sua casa comentando, mas, rapaz, não tem nem papel ofício lá. Isso é verdade, Dácio, não é mentira, não, sabe?
eu sou um sonhador, Dácio. É por isso que eu estou aqui. É porque eu sou um sonhador. Professor Reginaldo, eu fiz essa pergunta à doutora Cibele, pré-candidata na sua chapa, e vou fazer novamente ao senhor. Eu queria que o senhor, com suas palavras, que eu responda. Todos os pré-candidatos em Arco Verde estão dizendo que há mudança e que é o novo. Qual é a diferença de Cibele para os outros 3 pré-candidatos aqui? 3? Tem mais? 3. Nós temos também uma chapa com o pré-candidato do PT a prefeito de Arco Verde. Tá. Olha, Dácio, primeiro, o ex-prefeito já foi, tá? Ele já foi, então não se pode colocar como novo. Se ele já foi, não é novo, né? O candidato da prefeita, ora, Dácio, se eu me coloquei como pré-candidato e eu sou professor, né? Cibele me convidou para vice, é diferente. Agora, se ele queria ser candidato, ele deveria ter se lançado. Não esperar alguém segurar na mão dele. Não, venha ser candidato. Não é assim que funciona a política. Na minha opinião, Dácio, se você quer, então você tem que se lançar candidato. Cibele expressa o mesmo desejo que eu. Ela quer ser candidata. Ela quer ser candidata, não é? É claro que a gente, às vezes, tem que recuar um pouquinho para a gente conseguir compor. Mas, assim, a gente, por exemplo, eu sou muito sou contra mesmo, veementemente contra essa política que é colocada em Arco Verde, onde o prefeito escolhe o seu sucessor. Dácio, Arco Verde tem pessoas inteligentes, Dácio. O ex-prefeito foi indicado pela então prefeita Rosa Barros, né? A atual prefeita foi indicada pelo antecessor. Dácio, será que o povo de Arco Verde não pode escolher o seu representante? É preciso, Dácio, que um prefeito indique o seu sucessor. Será que Arco Verde não merece uma escolha nova? Nós somos o novo, Dácio. Ninguém pegou na nossa mão e veio dizer que a gente deveria ser candidato para continuar o meu governo, não. Nós escolhemos, nós nos colocamos à disposição do povo, Dácio. Será que o povo de Arco Verde não vê que continuar são 24 anos praticamente, Dácio, sem o povo escolher? Nós precisamos, Dácio, mostrar ao povo que eles têm opção, que eles têm escolha, e nós somos a melhor opção, Dácio, para Arco Verde. Não tenho dúvidas disso, Dácio. Eu só aceitei ser vice de Cibele porque, assim, não adianta a gente querer vencer só não, Dácio. De qualquer forma, eu acho que eu posso dar uma contribuição muito grande. Eu sei que Cibele é uma mulher honrada, é uma mulher limpa, não tem processos, né? Então, isso, Dácio, muito me honra ser vice dela. Eu sonho com a mudança em Arco Verde. Nós somos a mudança. Nós somos a melhor opção. Desculpa aí, eu fiz um pequeno discurso. Tudo bem, o senhor disse que não pode falar sobre proposta de governo, mas discurso já fez. Ainda bem. Mas não falei em proposta. Mas não pode pedir voto, professor, mas falar o que... Eu não estou pedindo, não. Pedir voto é que não pode, pela justiça eleitoral. É? Vocês já marcaram a convenção de vocês? Está marcada para o dia 12, Dácio. Dia 12. Vai ser aonde? E como é que vai Na Escola Senador Vitorino Freire, mais conhecido como Polivalente. Como é que vai ser essa convenção? Porque vai ser uma convenção diferente, né? Sim. Vai ser? Bom, Dácio, tem um decreto aí do governo do estado que liberou aí, parece que até 100 pessoas, mas a gente, pensando nas pessoas, viu, Dácio? Pensando nas pessoas, a nossa vai ser toda gravada, toda virtual, né? Não sei se é bem essa palavra que usa. Vai ser vai ser uma live? Não pode ser transmitido, Dácio, em rede social. Já foi decidido que não vai ser transmitido em rede social. Sim, o juiz eleitoral decidiu isso. E vão exibir nas redes sociais. Posteriormente. Entendi. Então, não vai ter participação de público? Não. Certo. Qual vai ser o horário dessa transmissão? Você já disse que dia 12 vai ser na escola... Mas assim, Dácio, a transmissão é após. Certo.
Não é ao vivo, não. Vai poder, quem quiser poder acompanhar, qual vai ser o horário que vai ser liberado as imagens? Eu ainda não, Dácio. Ainda não, né? Essa eleição vai ser uma eleição bem diferente, a gente já está vendo, né? Devido a essa pandemia, a lei eleitoral mudou, mas como é que o senhor acha que vai ser esse processo eleitoral aqui em Arco Verde? Em relação à campanha, em relação a vai ter comício, não vai ter, como é que vai ser? Muito vai ser pela aqui, né, Dácio? Nós vamos ter outras lives, né? Eu já vou estar com menos medo das suas perguntas. Mas assim, né? Até porque assim, a gente ao vivo, Dácio, externa até algumas situações que não era para ser externada, né? Ah, eu não conheço a Rua da Palha, onde é que fica esse lugar, né? Eu estou perdido aqui em Arco Verde, só conheço o centro, essas coisas assim que faz parte do dia a dia dos candidatos, né? Mas assim, eu acredito que vai ser boa parte dela online, muito embora que nós estamos aí já correndo atrás, né, de certo modo, né, nos apresentando a algumas pessoas, mas eu acredito que mais online mesmo, né, Dácio? Agora eu também fico preocupado com a saúde de vocês, pré-candidatos. Vocês estão nas ruas, né, estão visitando as comunidades. Como é que vocês estão precavendo, hein, professor Reginaldo? Máscara, tudo que é indicado, máscara, álcool gel, né? A gente, assim, é um costume nosso, né? Eu mesmo tenho uma mania de querer abraçar, de querer estar próximo, né? Agora a gente tem que se adequar, né, Dácio? Até aquela questão, eu acho que o pegar na mão, né, das pessoas, né, a gente tem que se adequar a essa nova realidade, né? Entendi. Eu quero agradecer a nossa audiência nesse momento, pelo Facebook, pelo Instagram, e a você que está aí no portal dasciorabelo.com.br, nos acompanhando, nos dando mais uma vez o primeiríssimo lugar em audiência nessa noite na internet. Você continua compartilhando esse nosso vídeo para que outras pessoas também possam acompanhar a nossa live. A gente vai agradecendo a você, nosso internauta do Facebook, Instagram e lá no nosso site. Professor Reginaldo, agora eu gostaria de terminar essa nossa entrevista para falar de pontos específicos. Por exemplo, vamos começar com cultura. A gente sabe que é um celeiro de artistas. Mas eles precisam também do apoio da gestão municipal para poder desenvolver seus trabalhos. Como é que o senhor vê hoje essa situação da cultura em Arco Verde? O que poderia ser feito para melhorar? Primeiro, Dácio, respeitar os artistas locais, né, Dácio? Porque, Dácio, você é um profissional, tá? Se você presta um serviço, você quer receber por ele, não quer? Quer. Né? Não estou dizendo que não recebe. Agora, passar um ano para pagar as pessoas, 6 meses, Dácio, isso não é respeito, né? Até porque essas pessoas, muitas vezes, vivem daquilo ali, Dácio. Outra coisa, Dácio, que é muito importante, Dácio, eu fico olhando ali no Secor, aquele teatro municipal fechado, não é? Eu chego ali de frente do cinema, né, que eu, inclusive, tenho memórias aqui dos cinemas de Arco Verde, que eu sou um pouquinho mais velho do que você, bem pouquinho, né, mas, assim, eu lembro, por exemplo, que eu acho que você não alcançou, não, tá? Do cinema Las Vegas, que tinha lá no São Cristóvão, que eu ia assistir com meu pai, né, não fico dizendo que não conhece, não, mas já ouvi falar. Eu lembro do Cine Rio Branco, né? Aliás, do Rio Branco e do Bandeirantes, né? Do cinema do Bandeirante. Mas, em especial, vamos falar do Rio Branco. Dácio, como é que a gente pode dizer que não, nós cuidamos da cultura, aí está o cinema lá fechado, ó. O teatro, nunca ninguém fez nada. Dizem que é um depósito de cadeiras, eu não conheço lá dentro, não, mas dizem que é um depósito lá, nunca funcionou. E por que, Dácio? Porque o governo municipal, esses anos todinho, dizendo que cuida da cultura. Outra coisa, Dácio, a gente não pode querer mudança se é sempre a mesma pessoa que cuida da cultura, que cuida,
né, de uma secretaria aí há não sei quantos milhões de anos, e não houve avanço, e nem vai haver, Dácio, se não houver uma mudança de fato, né? Se não houver uma mudança verdadeira, uma verdadeira mudança em Arco Verde, né? Então, assim, eu acho que respeito, cuidado, né? Cuidar, né? Cuidar das pessoas, é o que falta muitas vezes. Vamos falar de segurança pública. A gente sabe que Arco Verde está crescendo, os bairros estão ficando cada vez maiores, distantes, e a população se sente, às vezes, insegura, porque a Polícia Militar não pode estar em todos os locais. O que é que o senhor pensa em relação à segurança pública em Arco Verde? Ô, Dácio, a segurança, ela é um conjunto de ações, Dácio. Se a gente trabalhar mais na educação, vai melhorar a segurança. Se a gente iluminar as ruas adequadamente, vai melhorar a segurança. Se nós chegarmos naquelas sinalizações, né, onde tem esses semáforos, na entrada da cidade, né, colocar câmeras, por exemplo, não vai resolver, mas vai inibir muita coisa, né? Inibe, né? Ajuda até a desvendar alguns crimes, e a impunidade, você sabe que gera violência. Então, assim, investir mais, Dácio. Se a gente investe adequadamente em nossa cidade, consequentemente, vai melhorar. É claro que a gente precisa de uma ação-tarefa, né? De juntar a Polícia Militar, Polícia Civil, né? Promotores, a Justiça de um modo geral, a sociedade civil, e fazer uma verdadeira força-tarefa para enfrentar, né? Seja nas diversas questões que envolvem a segurança. Agora, assim, coisas básicas, né, que a gente vê. Pronto, tu chega numa rua, tem 2, 3 postes apagados, por exemplo. Não vai ajudar o bandido que quer roubar uma casa, que quer pular um muro? Com certeza vai. Vai facilitar a vida do bandido. Então, assim, a segurança, né, tem que dificultar cada vez mais a vida daqueles que querem fazer as coisas erradas. E se a gente estruturar, a gente vai conseguir, Dácio. Eu já estou... Sabe o que é que eu... Pode continuar, professor Reginaldo. Não, é porque eu estou vendo que daqui a pouquinho acaba. Eu me lembrei, quando a gente está na sala de aula, que a gente começa a gostar, começa a se empolgar, aí que está acabando, as meninas fazem... Eu vou lhe dar o tempo suficiente, não se preocupe, para que o senhor possa falar, como dei a todos os outros pré-candidatos. Tranquilo. Professor Reginaldo, os outros pré-candidatos falaram sobre polícia municipal, não é? No caso. Guarda municipal, né? Guarda municipal. Mas a doutora Cibele foi a minha primeira entrevistada, ela não tocou nesse ponto. Você já tem alguma posição em relação à Guarda Municipal de Arco Verde? Dácio, é importante, sabe? Eu acho importante. Muitas outras cidades, até menores do que Arco Verde, têm uma Guarda Municipal. Eu acho importante, né? Aliás, Dácio, eu acho importante a gente profissionalizar a gestão pública como um todo, através de concursos, essas situações que fazem parte da administração pública, né? E eu sou muito pelo Instituto da Meritocracia, sabe? Então, assim, eu sempre fui concurseiro, e o meu sonho é sempre concurso. Eu acho que as pessoas têm que fazer concurso, se esforçar, né, queimar as pestanas para conseguir. Mas eu acho importante. É uma das possíveis ações para ajudar. Até porque, assim, na nossa cidade, nós temos a Polícia Militar e a Polícia Civil, né, sendo que a Polícia Civil é a Polícia Judiciária, e a Polícia Civil, ela é mais responsável pela parte de judiciária dos processos, né, e algumas ações. A Polícia Militar é a Polícia Ostensiva, que já faz um bom trabalho. Seria importante, sim, uma guarda municipal, com certeza. O senhor já falou sobre a educação, já falou que precisa da educação, falou também das críticas sobre a educação municipal, mas eu gostaria de falar agora sobre a saúde. A gente sabe que é preciso avançar na saúde, é preciso melhorar, e é isso que a população espera do próximo prefeito. O que é que o senhor acha da saúde em Arco Verde e o que é que o senhor acha que precisa melhorar?
Eita, Dácio. A gente vê, Dácio, que as pessoas carentes sofrem muito, Dácio. O camarada quer ver o que é dificuldade. O camarada pega um ônibus desse aí, um TFD, e vai para Recife. Eu acho que o que a gente precisa, Dácio, não é levar as pessoas para Recife. A gente precisa melhorar o quanto nós pudermos trazer de especialidades médicas para Arco Verde, para que as pessoas, no momento mais difícil de sua vida, estejam se deslocando para Recife, Dácio. Eu acho que é o ideal, Dácio. O ideal não é tá brigando aí para saber quem foi que trouxe um ônibus, quem foi que trouxe o outro, não. Por que não aumentamos aqui as nossas especialidades? Dácio, eu tenho um sonho, que é lutar não é faculdade não, viu? É pela uma universidade de medicina em Arco Verde. É um sonho meu, lutar por isso. Né? Porque assim, né? Muito se falou, fulano é o pai, ciclano é a mãe da faculdade, mas uma faculdade é 8 mil, Dácio, 10 mil reais, uma faculdade de medicina, até mais. E quantas pessoas em Arco Verde, Dácio, dispõem de recurso suficiente para pagar isso, para pagar o sonho do seu filho? Então, assim, o meu sonho era que a UPE que nós temos aqui pudesse trazer o curso de medicina. Não tem em Garanhuns? Por que não em Arco Verde? Não vejo, assim, só depende de um esforço do nosso governador. Eu acho que Arco Verde merece, Dácio. Eu acho que o povo de Arco Verde merece, sim. Vamos lutar, Dácio. Vamos fazer uma corrente para frente, vamos trazer uma universidade de medicina. É o meu sonho. Eu queria que Arco Verde tivesse isso. Eu sonho muito também com a ESA, viu? Essa universidade ficaria instalada dentro da ESA? Não. Agregar, pode ser também, quem sabe? Não, poderia ser também, né? Poderia trazer, de repente, para a ESA. A gente poderia... Porque assim, Dácio, se você vê, por exemplo, a concorrência de medicina, né, no vestibular é muito alto. Se você botasse aqui pela UPE, de graça, e botasse na faculdade, ainda ia uma concorrência lá para cima. Então, assim, o que eu digo é oportunizar, Dácio. A escola pública não dá oportunidade a todos, é só você querer estudar, você estuda. Né, hoje. Antigamente, né, há milhões de anos atrás, aí só estudavam os filhos dos ricos, né, e eu acho que a educação pública, ela oportuniza as pessoas, basta você querer. Hoje, por exemplo, Dácio, eu encontrei uma moça lá no BR Cruzeiro, e ela chegou para mim e disse assim, ela é tupanatinga, né, e disse, Reginaldo, muito obrigado por ter nos ajudado. Hoje eu estou fazendo engenharia elétrica, é uma engenharia lá, não gravei bem se era elétrica. Mas, Dácio, como é importante a gente levar a educação para as pessoas, como é importante dar oportunidade às pessoas, né? E a gente precisa disso, Dácio. A gente precisa sonhar junto com a população de Arco Verde. E não a gente... Eu acho que Arco Verde já está grande o suficiente para a gente dizer, agora vai ser prefeito fulano porque é de tal família. Agora é fulaninho porque é de tal família. Dácio, Arco Verde tem que mudar, Dácio. Não dá mais não, Dácio. Ninguém aguenta mais não. Arco Verde, a prefeitura, não pode servir a uma família A ou a uma família B, não, Dácio. Arco Verde tem que servir ao povo de Arco Verde, Dácio. É esse o propósito da nossa prefeitura. É esse o propósito da doutora Cibele. É levar a prefeitura de Arco Verde para servir ao povo, e não a familiares de fulano, de ciclano. Não é isso que a gente sonha, não, Dácio. Professor Reginaldo, eu já lhe bonifiquei, já são 9 horas e 10 minutos. Eu estou gostando, vamos mais? Eu achou que estava difícil, já está gostando, tá vendo? É porque eu já falei demais, agora depois vão me puxar as orelhas aqui. Eu já estou sentindo aqui as orelhas quentes. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença nessa live, nessa noite de quinta-feira. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o meu convite de estar aqui falando para o maior número de internautas na internet em Arco Verde que nós temos.
E eu gostaria que você deixasse aí, então, a sua mensagem final, né, a população que acompanha, que acompanhou até agora, curtiu, comentou. O que eu acho muito importante são os comentários também, tá, professor? A gente vai falando sobre os problemas do Arco Verde, sobre as soluções para o Arco Verde, e o povo, os internautas, eles vão também dando a opinião deles. Então, não é só o político que fala. O político fala, mas o internauta, lá nos comentários, ele complementa o que o político está falando. Porque é o povo que sente na pele o sofrimento de ter dias melhores. Então, eu acho muito importante esses comentários que a gente recebe durante as nossas lives. Então, as suas mensagens final para os nossos internautas que ficaram até agora conosco. Primeiro, Darcy, eu quero parabenizar você pelo seu trabalho, sabe? Você é um cara muito inteligente, muito perspicaz nas suas perguntas, né? E assim, agradecer, né? Eu quero agradecer a Deus, né? Em primeiro lugar, por essa oportunidade que está sendo me dada, né? De estar numa chapa com a doutora Cibele, uma chapa competitiva, uma chapa onde a gente vai poder mostrar ao povo que Arco Verde tem uma nova opção, né? Nós somos a melhor opção para Arco Verde. Então, assim, agradecer às pessoas que tiveram a paciência de escutar, de ouvir, né? E dizer, Dácio, que estamos à disposição. Quando passar a convenção aí, quiser chamar de novo, a gente chame. Chame que agora eu já peguei o jeito da coisa, a gente vai embora. Que bom. Que bom que o senhor gostou, foi bom para mim, foi bom para o senhor, bom para todos nós que moramos em Arco Verde, ouvir as propostas da chapa Cibele Roa, professor Reginaldo Amorim. Nós estamos sempre aqui, de portas abertas, para todos os candidatos, independente da cor e do partido, fazendo um trabalho de jornalismo profissional e isento. É por isso que nós somos o único site, o único veículo de comunicação de Arco Verde que conversou com todos os pré-candidatos a prefeito de Arco Verde. A nossa missão vai continuar de informar a quem doer, da maneira que deve ser informada. Que bom, Dácio. Que bom, que bom. Muito obrigado. Essa live vai ficar aqui no Facebook, lá no Instagram. Você também vai poder acompanhar no nosso canal lá no YouTube. Daqui a pouquinho a repercussão também no site dascabelo.com.br. Na próxima semana, nós temos mais convidados aqui nas nossas lives. Boa noite, ótima quinta-feira, obrigado pela sua audiência e até mais. Valeu, Reginaldo, muito bom. Tchau, tchau.